E aí, pessoal, como é que tá essa força? Tudo bem? Aqui é o professor Ivo Lavô e vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de estudos socioambientais. Nossa disciplina tem 40 horas e eu quero reforçar para vocês os objetivos e situá-los nos conteúdos para que possamos saber onde exatamente nós estamos na nossa jornada. Conforme eu já disse para vocês, eu considero o processo educativo como uma grande viagem. Nessa viagem, nós precisamos reunir as estratégias para que possamos atingir o grande objetivo educacional, que é o saber, que é o conhecimento, que é a aprendizagem. Nossa prática ela é eminentemente pedagógica e com isso ela é repleta de intencionalidade. Nós sabemos exatamente onde queremos chegar e precisamos juntos reunirmos todos os recursos para chegarmos lá. Eu quero mostrar para vocês os nossos objetivos. Vejam só. Primeiro é reconhecer o meio ambiente em suas múltiplas dimensões. Durante toda a nossa disciplina, nós estaremos reconhecendo o meio ambiente em suas múltiplas dimensões, desde as questões vivas até as questões não vivas, os ambientes, aos espaços, e aplicando isso na arquitetura e no urbanismo. O que é o meio ambiente nesse contexto, né? Tudo isso será discutido. Segundo, reconhecer as relações entre cuidados ambientais e os princípios de sabedoria humana ligados à natureza. Nós discutimos na aula passada que a agenda mundial, todo o aparato que nós temos hoje em termos de educação ambiental, de gestão ambiental, estava muito bem relacionada à interpretação que o homem tinha com a natureza, a sua relação com a natureza. E vamos mostrar na aula de hoje, mais evidentemente, claro, né? O que foi que aconteceu no mundo inteiro para que nós hoje pudéssemos ter essa agenda, pudéssemos ter essa pauta. Lembrando mais uma vez que a agenda ambiental esteve sempre relacionada à questão dos recursos naturais, ou a escassez desses, ou a abundância desses, ou a gestão desses recursos. A preocupação da humanidade com os recursos naturais tem a ver com a sua própria sobrevivência. E isso foi pauta ambiental. Tornou-se pauta ambiental porque verificou-se o crescimento da população mundial, o desenvolvimento, o crescimento econômico, o crescimento tecnológico, consequentemente, o uso dos recursos naturais para a indústria, verificou-se que a natureza ela é esgotada. Ela se esgota quando se tem uma relação com ela, uma relação que não é sustentável. Daí nasceu as discussões através de quê? Você já pensou? E em terceiro, nós estaremos criando formas e meios de gestão ambiental no campo da arquitetura e do urbanismo. A arquitetura é um estado de espírito e não uma profissão. Comecemos com esta frase, tá certo? E aí, pessoal, eu queria que vocês pensassem comigo, tivessem agora essa reflexão. O que é pensar globalmente e agir localmente? O que é pensar globalmente e agir localmente? De onde se originou essa pergunta? De que espaço ela trouxe para a humanidade reflexões? Qual é a importância dessa pergunta, dessa reflexão para a boa gestão dos recursos da natureza? E outra coisa, por que agenda ambiental? O que é uma agenda ambiental e por que existe uma agenda ambiental? Vamos aprender tudo isso na nossa aula de hoje, para que nós possamos pensar globalmente e agir localmente. Por que é que nós temos essa pergunta? De onde ela veio e qual é a importância dela para a nossa atuação profissional e qual é a importância dela para que nós possamos bem gestar os recursos naturais. Beleza? Então, para que nós possamos dar prosseguimento aos nossos estudos, vamos falar um pouco mais sobre as conferências mundiais e aí vamos cair nas agendas.
a Agenda 2030 e a Agenda 21. E no estado do Ceará nós temos a Agenda 2050. O que são essas agendas e onde elas se originaram? Quais foram os eventos e os acordos internacionais que fizeram com que houvesse a implementação dessa ferramenta no tocante à gestão ambiental? Na aula passada, nós explicitamos 3 necessidades para uma gestão ambiental. Primeira necessidade é uma boa legislação. A segunda necessidade é instituição ou instituições fortes para implementar, para que essa legislação realmente ela possa ser implementada. E terceiro, claro, a educação ambiental, que vai tanto fomentar o debate para a legislação, como também vai preparar os civis, a população, para estar reivindicando e fazendo também a gestão ambiental. É importante destacar, pessoal, que o artigo 225 da nossa Constituição diz que todos nós temos o direito e o dever de termos um ambiente equilibrado. Ou seja, não é só um direito, mas é também um dever. Então, é um direito, porque nós temos o direito a termos um ambiente equilibrado, mas é também um dever, porque a legislação compartilha com os civis, com a população, a gestão ambiental. E vamos compreender tudo isso nessa nossa disciplina. Por isso ela tem o nome de estudos socioambientais. E claro, sem nunca esquecer da aplicação desta em nossa atuação como arquiteto e urbanista. O que é uma agenda ambiental? Vamos começar por essa pergunta. O que é uma agenda ambiental? Bem, existiram algumas conferências internacionais que elas resultaram nesse documento, né? O chamado Agenda Ambiental. Nós temos grandes documentos que foram elaborados e, a partir desses documentos, outros documentos foram elaborados no âmbito nacional, dos estados e dos municípios. Agora, internacionalmente, as Nações Unidas, elas se reuniram para criar referências e assim as ações da pauta ambiental tivessem como um direcionamento, vamos dizer assim. Então, a agenda ambiental é o direcionamento, com metas muito bem estabelecidas, e a gente vai detalhar aqui para vocês. E é importante que nós destaquemos as principais conferências, houveram muitas, mas eu vou destacar aqui mais uma vez as principais, para que nós possamos referenciar a questão das agendas. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi a de Estocolmo, ela foi uma das principais conferências mundiais e ela resultou em uma declaração final oficial na qual os países fizeram acordos de prepararem uma boa legislação, criarem instituições para que pudesse fazer a boa gestão dos recursos. Sem falar que essa legislação iria atuar também sobre as empresas, né, como forma dessas empresas fazerem uma boa gestão dos recursos, já que são as empresas que mais atuam na gestão em grande escala da natureza, né? São as empresas, as multinacionais principalmente, que se utilizam de elementos ou de recursos naturais para os seus implementos e com isso muitas vezes causam impactos ambientais. Então, as conferências mundiais, elas tinham um objetivo muito específico. Se a humanidade estava preocupada com os recursos, seria interessante essa preocupação ela ser de todos. E outra coisa, se a interferência de empresas multinacionais na natureza tinha implicações ambientais muito fortes, seria interessante que houvesse uma discussão técnica para que não parasse o desenvolvimento. Daí nasceu a expressão desenvolvimento sustentável. A pergunta que norteava esses debates era: como podemos desenvolver os países, manter o produto interno bruto, o desenvolvimento das empresas, as atividades econômicas, sem necessariamente afetarmos tanto a natureza? Foi aí que nasceu o chamado desenvolvimento ambiental. E foi dessa conferência
a Conferência de Estocolmo, que nasceram a maior parte dos princípios que hoje nós conhecemos como sustentáveis. Bora lá! E outra conferência internacional muito importante aconteceu no Brasil, no ano de 1992, a chamada ECO 92. E dessa conferência nasceu a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E foi daí que nasceu a tão famosa e a que nós vamos estudar hoje, a Agenda 21. E você pode estar se perguntando, por que a agenda tinha esse nome? Por que chamava Agenda 21? Então, os princípios para a administração sustentável das florestas, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima, a questão dos resíduos sólidos colocados na natureza, o efeito estufa, todas essas coisas foram pauta da ECO 92 e nasceu um documento chamado de Agenda 21 que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. A ECO 92 no Rio de Janeiro foi muito criticada depois pelos especialistas e hoje nós já temos condições de avaliar as implicações dessa agenda, né? As implicações dessa conferência, porque já se passaram muitos anos. Nós já estamos em 2020, já se passaram bastante tempo e é importante que nós façamos essa análise e vocês vão fazer um trabalho bem interessante na área da arquitetura e urbanismo nessa linha, tá certo? Bora lá! E aí se passaram 10 anos, porque nessa conferência os países, foram quase 180 países que participaram, chefes de Estado dessa conferência, eles fizeram alguns acordos, inclusive a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento que eu vou compartilhar com vocês, ele tem 40 capítulos, e em cada capítulo trata de uma agenda específica, seja como as empresas podem gerir os recursos, como é que o Estado vai atuar, qual é a meta do Estado, qual é o papel da educação, o papel da população, tudo isso é elencado nessa agenda. E ela tem o seguinte lema, que eu coloquei no início da nossa aula: pensar globalmente e agir localmente. Pensar globalmente e agir localmente. Nós tivemos, após a conferência de 92, 10 anos de muitas conferências que vale a pena aqui destacar. Houve uma em Berlim, em 95, outra em Genebra, e a Conferência de Quioto, né? E dela nasceu o famoso Tratado de Quioto, que inclusive esse tratado o Brasil entrou junto, e assim, algumas nações adotaram esse tratado, e entre as ações que estavam nesse tratado, estava muito relacionada à poluição, ao efeito estufa, aquelas aglomerações de carros na cidade, a questão das indústrias também que jogam muito gás químico na natureza, entre outras questões. E houve outras conferências que aqui não vale a pena destacar. E aí, 10 anos depois, aconteceu a Rio 10, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Quer dizer, depois da conferência de 92, no Rio de Janeiro, aconteceu a Rio mais 10, que aí para tratar de 10 anos de desenvolvimento sustentável. Ocorreu na África do Sul em 2002, bem mais recente, e contou com a presença de representantes de quase 190 países, como você pode ver aqui. Quais foram as principais resultantes dessa grande conferência? Bem, os principais pontos dessa cúpula foram a afirmação da questão do desenvolvimento sustentável com base no uso e conservação dos recursos naturais renováveis e a reafirmação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram os famosos ODMs, que eu vou passá-los para vocês. O que são os ODMs? E depois nós vamos explicitar um outro tipo de objetivo que foi elencado a posteriori dessa conferência. Depois nós tivemos a Rio mais 20, Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável.
O resultado foi a avaliação das políticas ambientais adotadas e a produção de um documento chamado O Futuro que Nós Queremos, onde foi reafirmada uma série de compromissos. Então, os compromissos que foram firmados, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, nessa conferência Rio+10, foram reafirmados, foram avaliados no Rio+20, porque passou o tempo histórico, verificou-se o que realmente teve em termos de resultado e foi possível fazer uma avaliação de detalhamento do que seria pontuado para os próximos anos. E aí vamos falar dessa agenda, a Agenda 21, por que ela tem esse nome, e depois a gente vai tratar da Agenda 2030, que ela é um pouco mais atual, porque se trata de objetivos bem consolidados até 2030. 2030 está muito próximo. Nós estamos em 2020, daqui a 10 anos chegaremos em 2030. E já existem tratados internacionais, metas bem estabelecidas de países para que eles possam atingir esses objetivos. Por exemplo, a erradicação da pobreza é um deles, a diminuição das desigualdades sociais. Isso já aconteceu, por exemplo, no governo Lula. Nós tivemos uma ascensão social de um público que estava abaixo da linha de pobreza. E essa política do governo Lula, ela fazia parte das metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para trazer mais pessoas da linha de pobreza para uma linha mais abastada, mais sustentável, vamos falar assim. E aí nós temos também objetivos educacionais, erradicação do analfabetismo, da obesidade, uma série de questões que parecem não estar ligadas com o meio ambiente, mas tem uma ligação muito forte. Vamos pensar um pouco no que está acontecendo agora com essa pandemia. Observe que algumas autoridades elencaram a seguinte observação a respeito do urbanismo. Olha só, hoje com a pandemia e com a quarentena, observou-se que as populações de rua e as populações de periferia, elas estavam mais vulneráveis. Por quê? Porque os ambientes são aglomerados. É tanto que algumas capitais, por exemplo, adotaram o lockdown, né? Que o lockdown é o fechamento integral da cidade, é a reclusa total. Mas quando se observava as periferias, elas estavam aglomeradas, porque a própria estrutura arquitetônica impossibilita de que as pessoas elas mantenham um distanciamento. Casas muito próximas, empilhadas umas da outra, ruas estreitas. Então, a densidade demográfica, a forma como as pessoas se organizam no espaço tem a ver com a questão ambiental e tem a ver também até com a erradicação de pandemias, como é o caso que nós estamos vivendo agora. Ou seja, a forma como as pessoas se aglomeram, a forma como as casas são construídas, como as edificações são construídas, tem a ver não apenas com o aspecto cultural necessariamente, mas tem a ver com o aspecto econômico. Então é interessante que haja políticas públicas voltadas para esses espaços, no sentido de dar mais condições para construções mais sustentáveis e construções que estejam dentro mais da perspectiva de vida digna, né? Bem interessante isso. Na Agenda 21, a Agenda 21, como eu já disse, resultou da Eco 92, mas ela ainda está em xeque, ela ainda é válida. Por que ela tem esse nome? Porque a Agenda 21 foi feita no século passado, no século 20, e ela tinha esse nome porque se estabeleceu metas e objetivos para o século que viria, no caso nosso, o século 21. Por isso ela é chamada de Agenda 21. Também conhecida como Rio 92. Essa conferência aconteceu no Rio de Janeiro e ela trouxe alguns objetivos que eu vou mostrar, algumas características para vocês aqui, tá certo? Olha só a principal pauta da Agenda 21. O combate à pobreza, as mudanças
nos padrões de consumo. É interessante que é muito complicado esse objetivo ser atingido, né? Que por um lado a gente tem a cultura capitalista que prega o consumo e por outro nós temos a necessidade de consumir menos, porque senão o planeta entra em colapso. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente não tem muita saída. Agora a agenda ambiental ela tem que sair das discussões e ir para a prática, né? O combate à pobreza é uma delas. A boa distribuição ou a melhor distribuição da renda vai melhorar as edificações, vai melhorar a vida das pessoas e vai ter mudanças significativas, claro, na vida de quem tem muita necessidade. A segunda pauta da agenda é a questão da dinâmica demográfica e a sustentabilidade. Aqui é que entra a arquitetura e o urbanismo, não é? A forma como as cidades crescem, uma maneira sustentável de crescer é uma maneira organizada, sistematizada, técnica. E isso não acontece muito, por quê? Porque muitas vezes o Estado é fraco, enfraquecido, por existir muita pobreza e muita... Então, assim, gente, parece até que o combate à pobreza é uma coisa de um governo bom. Mas, na verdade, a pobreza incomoda os ricos. Ter mais distribuição de renda para a população melhora também as condições do rico. Já se chegou a essa conclusão. Eu vi um especialista falando sobre a pandemia. Por exemplo, a proliferação da pandemia, a doença veio dos ricos. Mas a proliferação desta e a sobrecarga do sistema de saúde era o pobre que ia fazer. Então, assim, melhorar essas condições demográficas, combater a pobreza, de uma certa forma, melhora a vida do planeta como um todo. A promoção de condições de saúde, o desenvolvimento da sustentabilidade nos assentamentos humanos e a integração entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Esse foi o tripé da Agenda 21 e eu quero mostrar para vocês as suas principais dimensões. A dimensão número 1 é que essa agenda foi o principal documento que saiu da Conferência Rio 92. Ela tem esse nome, como eu já disse, porque tem preocupações com o futuro e com o século. Esse documento foi assinado por 170 países, inclusive o Brasil, que se tornou o anfitrião dessa conferência. E não foi por acaso, porque nós temos a Amazônia, nós temos muita água, muitos recursos naturais, e o Brasil foi sede dessa conferência de forma estratégica, como forma de cuidar daquilo que já é interesse mundial, né? Os recursos naturais do Brasil. A segunda dimensão é a proposta mais consistente que exige de como alcançar o desenvolvimento sustentável. Lá são estabelecidas metas muito claras e a maneira como se conseguir isso de forma técnica. Então, é uma forma de continuar o desenvolvimento dos países e das comunidades sem destruir o meio ambiente, tendo a justiça social. Essa é a segunda dimensão da Agenda 21. A terceira é o planejamento do futuro com ações. É aqui que entra os estados e os municípios implementando ações de curto, médio e de longos prazos. Não é apenas estabelecer uma legislação, por exemplo. Fazer a legislação ambiental é o primeiro passo. Segundo passo, fortalecer as instituições de gestão, porque fazer uma legislação e não ter instituição para cuidar dessa legislação, no sentido de fiscalizar e punir quem não cumpre, não faz sentido. E terceiro, fortalecer também o sistema educacional, para gerar cultura ambiental. E o Brasil, ele entrou nessas três dimensões de maneira muito forte. Hoje nós temos uma das melhores legislações do mundo. Muitos países copiam a legislação brasileira,
Agora, quando se fala de instituição, eu não sei te dizer, eu não saberia avaliar, talvez eu seria um pouco injusto, eu avalio como ruim ou como precária as instituições brasileiras que cuidam da gestão ambiental. Nós temos a exemplo do IBAMA e nós temos também o próprio Ministério do Meio Ambiente. Né? Esse ministério ele cuida dessa pasta de todas as instituições e de todas as ações voltadas para o meio ambiente. E o próprio Ministério da Educação, ele também trabalha junto ao Ministério do Meio Ambiente, porque a educação foi elegido em todas as conferências mundiais como o melhor e o maior instrumento que a humanidade tem em suas mãos, é a educação ambiental. Nós não podemos fazer uma boa gestão ambiental se não tivermos uma boa educação ambiental. Inclusive na Conferência de Estocolmo, de Tbilisi, a própria Eco 92, em todas essas conferências, a educação ambiental foi colocada como a principal pauta a ser implementada pelas nações. Inclusive, eu gosto muito da legislação brasileira e eu tenho um trabalho que eu vou compartilhar com vocês, um trabalho científico, onde eu fiz uma pesquisa sobre a metodologia adotada nos espaços educativos brasileiros no tocante à educação ambiental. Não atende nem à legislação. Se nós atendêssemos pelo menos à legislação, nós teríamos outros comportamentos dentro dos espaços onde onde a pauta ambiental ela é tratada. Eu pesquisei, por exemplo, um programa chamado um programa Agrinho. Esse programa, o programa Agrinho, foi minha dissertação de mestrado. O programa Agrinho, ele tem uma linha sustentável e interdisciplinar. Assim deveria ser a educação ambiental no mundo e no Brasil. Isso teria repercussões, pessoal, inclusive na arquitetura e no urbanismo. Muitas vezes a população como um todo, elas acham que contratar um arquiteto ou um urbanista para atuar na construção da casa, ou do edifício, ou do projeto, é algo tópico, é algo de rico. Mas, na verdade, isso é cultural. Né? Eu tenho um amigo meu que mora no Ipu, a casa dele é no pé da serra da Ibiapaba, e o filho dele se formou em arquitetura e urbanismo. Lá a cidade é muito quente. Em cima da serra é frio, mas embaixo a casa dele, a cidade é muito quente. Aí eu entrei na casa dele e perguntei se a casa estava climatizada. Ele disse não. É porque o meu filho estudou arquitetura e urbanismo, e aí ele, junto com o arquiteto, fizeram um projeto, quer dizer, um projeto multidisciplinar, e aqui nós aproveitamos toda a luz do dia e todos os movimentos dos ventos. Então eles fizeram um estudo do movimento dos ventos, olha que interessante. Então a casa desse meu amigo poderia ser considerada uma casa sustentável, que além de estar promovendo um bem-estar para eles, né, tudo lá é reaproveitado. A água da chuva, ela é utilizada para piscina. Enfim, uma série de questões foram estudadas e feitas para que houvesse uma boa gestão daqueles recursos e daquele espaço. Veja só o quanto a educação ela é importante. Né? E a população requisitaria mais arquitetos e urbanistas. Talvez eu esteja falando aqui de educação ambiental das escolas e alguns possam não ver nenhuma relação com a profissão de vocês, mas gera demanda. Quando uma criança passa por um processo educativo eficaz no que se refere a essa pauta, ela não admite mais que os espaços onde ela vive não tenha essa boa gestão. Então, para que nós possamos gerar
demanda, inclusive para a arquitetura e para o urbanismo, a gente precisa estar voltado mais e mais para a questão da educação ambiental. E é um dos meus projetos de vida, né? Eu sou professor de educação ambiental na pedagogia e eu defendo a educação ambiental na perspectiva interdisciplinar. Já fiz vários projetos nessa linha, porque não, a educação ambiental não é como no ensino superior, a gente tratar, como a gente está fazendo aqui, de uma disciplina que tem data para começar e data para terminar. A educação ambiental tem que fazer parte da vida das pessoas. Assim, nós vamos gerar demanda para a arquitetura e para o urbanismo, nós vamos ter casas sustentáveis, nós vamos ter casas mais confortáveis, mais claras, mais voltadas para a vida, né? Quarto, trata-se de um roteiro de ações concretas com metas, recursos e responsabilidades muito bem definidas. Qual é a responsabilidade da União, dos estados, dos municípios e dos civis? As responsabilidades também da população. E cinco, a quinta e última dimensão da Agenda 21 deve ser um plano obtido através de consenso, ou seja, com todos os atores e grupos sociais opinando e se comprometendo com ele. Em resumo, a Agenda 21 estabelece uma verdadeira parceria entre governos e sociedade. Por isso que eu estudei o programa Agrinho, achei tão interessante, porque o programa Agrinho, ele é uma adesão do município, mas ele é um programa do Senar. Então, o Senar é uma instituição não governamental e apoia as instituições governamentais, como, por exemplo, as secretarias municipais que aderirem a esse programa. Então, o Senar, inclusive, faz parte da Agenda 21, porque todas as ações que envolver sociedade e Estado juntas faz parte da Agenda 21. Beleza? Estabelece uma verdadeira parceria entre governos e sociedade. É um programa estratégico, universal, para alcançarmos o tão sonhado e idealizado desenvolvimento sustentável no século 21. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos tratar da Agenda 2030 e da Agenda 2050, para a gente esgotar esses assuntos dessas pautas, né, dessas agendas. É interessante para a arquitetura e o urbanismo. Eu quero abrir aqui para vocês o trabalho, para que vocês possam. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, pessoal, que eu quero explicar o trabalho, tá bom? Eu posso explicar a posteriori, mas eu queria mostrar o trabalho para vocês. Esse trabalho é para ser um seminário da AV, de uma das AVs. Então não vai ser na próxima aula, não. Nós vamos marcar a data ainda. Eu acredito que seja passando na próxima terça, na outra semana. Tá certo? Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um momento, mais uma vez. Bora lá. Então, o tema do trabalho é a sustentabilidade nas edificações e construções urbanas. O que vocês vão fazer? Primeiro, nós vamos dividir a turma em 3 equipes. A turma é muito pequena, mas dá para dividir em 3 equipes. Então, a equipe 1 vai ser a equipe do Ceará, a equipe do Estado. A equipe 2 vai ser a equipe Brasil e a equipe 3 vai ser a equipe Mundo. Nós vamos fazer um sorteio, tá certo? E aí a gente vê quem vai ficar com cada tema. Então, cada equipe vai direcionar a sua pesquisa de acordo com a sua abrangência. Ou seja, a equipe Ceará vai fazer uma pesquisa sobre as principais edificações urbanas na linha sustentável. Todas as equipes vão fazer essa pesquisa.
uma pesquisa sobre as principais edificações urbanas na linha sustentável. Quantas edificações, Ivo? No mínimo 7, para que vocês possam avaliar. E pegue aquelas de mais relevância, né? Instituições imponentes, que têm a sua representação social, econômica, né? Que teve essa importância e ela tem essa relevância social. É importante destacar isso. Por isso que eu coloquei, ó, elencar pontos relevantes. Vocês vão, quando vocês forem sorteados, por exemplo, você vai, a sua equipe vai tratar do Ceará. Então, você vai fazer uma pesquisa das edificações urbanas na linha sustentável que existe no Ceará, de grande importância. Quem pegou o Brasil a nível nacional e quem pegou o mundo a nível internacional. Cada equipe direcionará a sua pesquisa para o seu âmbito. E depois nós vamos alinhar uma forma de apresentação. E eu vou instalar o Google Meet, né? E aí Google Meet, para a gente poder ter aquela aula onde vocês podem apresentar por meio de um catálogo. Essa é a proposta. O catálogo vai ter as fotos, as informações sobre isso. Então, na apresentação é interessante que vocês vejam o que vocês vão focar. Olha aqui, eu coloquei no ponto 3. Ó, a apresentação do trabalho será em seminário por meio de um catálogo contendo as informações que se fizerem necessárias para atestar a sustentabilidade e a relevância ecológica da edificação explicitada. Aí eu fiz aqui algumas observações e qualquer dúvida vocês podem falar comigo no privado. Haverá liberdade por parte da equipe quanto à forma de apresentação. Se vocês vão dançar, vão jogar para cima, vão fazer uma exposição e etc. A equipe reunirá no mínimo 7 exemplos de edificações. Eu estipulei um mínimo, mas aí, se a equipe quiser avançar, fazer muito mais, fica por conta de vocês. E aí, pessoal, é importante que vocês façam ponderações da ligação dessas construções com a Agenda 21, com a Agenda 2030. Por isso que vocês vão conhecer essas agendas que eu vou passar para vocês. Hoje nós falamos da Agenda 21 e na próxima semana nós vamos falar da Agenda 2030 e do Ceará 2050. No caso, quem pegar a equipe Ceará é que vai pegar a questão do Ceará 2050. Beleza, pessoal? Agradeço aí a cooperação de todos e até a nossa próxima aula. Valeu! E a luz se multiplica a cada vez que ela é compartilhada.